36b. Continua aí. Ela pergunta: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária. Nisso, como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus? Perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para agitar, acalmar ou dirigir? Olha a resposta. Mas é evidente, isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. E aí, Matos? É muito interessante, né? Eu acho aí que essa situação aí, você estava lendo e eu também aqui acompanhando, eu acho que tem muito a ver com os devas da natureza, né? Por exemplo, Iemanjá, os orixás da mata, do fogo, da guerra, das tempestades. Eu acho que tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra. Talvez seja um entendimento do nosso ataque, né? E resolver colocar como Os elementais, né? elementais, né? Aí, mais na frente, eu estava observando aqui, tem uma pergunta, né? Esses seres têm consciência, foram como nós, foram encarnando ou não, a gente vai ver para frente. Mas é desse jeito mesmo, nada escapa à vontade de Deus. Muito embora esteja muito aquém, né? Aquém da nossa compreensão. Mas tem que ter um ser, tem que ter uma luz, tem que ter um espírito, tem que ter uma energia que controla tudo isso, né? E esses nomes, energia, ser, luz, espírito, é o que a gente dá o nome de Deus. É o que está ao nosso entendimento. Mas é como se diz, tudo, Deus sabe tudo e a gente nada sabe. Vamos passar aí para aqui no início de Djalma, veja o que ele responde. Mas é evidente, isso não pode ser de outra maneira. O que é que isso diz a você, Djalma? Porque, aliás, a doutrina espírita, ela especula, como se diz aqui no Nordeste, esses assuntos. Ela aprofunda, né? Kardec vai nos dizer, os espíritos vão nos dizer, que existe um fluido na criação, que eles chamam de fluido espiritual, com o qual o espírito, utilizando a vontade, o pensamento e a vontade, manipulam esses fluidos, aglomeram esses fluidos, dispersam esses fluidos, combinam esses fluidos entre si, lhe dão forma, lhe dão aspecto, lhe dão cor, alteram-lhe as propriedades, como o químico altera a propriedade de certos gases, obedecendo a certas leis. O pensamento e a vontade são para o espírito aquilo que a mão é para o homem. Né? Então, há um fluido na natureza. Quando Jesus dá ordem ao vento para que silencie e ao mar para que se acalme, talvez ele estivesse manipulando esses fluidos com sua sabedoria. Na multiplicação dos pães, eu tinha vontade de alimentar aquele povo, né? E imprimia pela vontade, e os espíritos vão dizer, não são só os espíritos que agem sobre esse fluido, os encarnados também agem sobre ele, né? Então, há um fluido na natureza. Talvez seja aqui que se enquadre ou tenha participação desse fluido na colaboração desses espíritos, né? Desses técnicos chamados de técnicos siderais, que colaboram com Cristo na execução de certos fenômenos da natureza, atuam sobre a natureza. Eu acho, é só uma sugestão, é só isso. André, quer fazer algum comentário? Eu acho que o nosso amigo aí já falou literalmente o que eu estava pensando aqui, então não tenho nem mais o que colaborar. Só pontuar que nada por acaso, a gente sabe disso, né? Essa semana eu estava conversando a esse respeito com o pessoal lá do estudo do céu e do inferno, que nós fazemos no Lar Jesus todos os sábados, e foi justamente em cima disso, que antes se tinha uma ideia de que era
milagre, que tinha algumas coisas absurdas, e aí vem a doutrina espírita e dá talvez uma ideia um pouco mais tranquila acerca disso, né? Nada mais é do que a manipulação de fluidos através de espíritos que vivem sobre a égide de espíritos superiores. Eu acho que o nosso amigo já falou tudo. Tá?